sangrenta crise diplomática entre Brasil e Israel. É muito triste o que aconteceu, mas mais triste ainda é saber que nós somos governados hoje, no nosso país, por um presidente que recebeu uma carta de agradecimento por essas mesmas pessoas. A mesma mão que cortou a cabeça de uma criança mandou uma carta de agradecimento para o chefe da facção do PT. A mesma mão. E aí eu vejo essas pessoas ainda insistindo em defender esse grupo, em querer equiparar a defesa de Israel pela sua sobrevivência às atrocidades por esse grupo terrorista. E é de partir o coração. Dia 25, na Paulista, pela democracia, pela liberdade, pelo Estado Democrático de Direito. Uma manifestação pacífica para a gente realmente retornar nas ruas da melhor maneira possível. Contamos com toda a população mineira e brasileira para estar lá dia 25. O Brasil vai estar em peso em apoio ao nosso capitão Jair Bolsonaro em defesa da nossa democracia. Depois dessas falas criminosas do Lula, se posicionando como um verdadeiro nazista do século XXI, faz uma declaração imbecil, idiota, burra, dessas, comprometedora para o país. Lula, mais uma vez, se esconde atrás da sua ignorância e agora faz uma declaração simplesmente antissemita. Eu vi casas de famílias com brinquedos totalmente queimados por bombas. Eu vi sangue de pessoas queimadas vivas dentro de banheiros. Eu vi cenas de centenas de mulheres estupradas em nome de uma religião. Eu vi cenas de dezenas, talvez centenas de soldados com cabeças decapitadas. Eu vi cenas de pessoas jogando, terroristas, jogando bola com cabeça de judeus. Eu vi isso em Gaza. Quando vem falar aqui que o povo palestino todo sofre, é tão desonesto e tendente como o presidente da República. Nós estamos à procura. Ai, que lasca, filho de rapariga. No Egito, onde o presidente fez um discurso totalmente fora da realidade. O Egito abriu a fronteira para os xiitas do Hamas e o Egito sofreu uma série de atentados. Um deles, inclusive, uma bomba na Catedral Copta Cristã, onde centenas, 110 pessoas morreram. Depois, um atentado no balneário de Sharm el-Sheikh, patrocinado pelo Hamas. O que o Egito fez? O Egito fez uma fronteira, um muro enorme em Gaza, porque não são os palestinos de Gaza, chama-se Grupo Hamas. Não acredito. No dia que o Hamas for eliminado, os palestinos sim terão uma pátria e poderão ter um Estado. Não há proporcionalidade, senhor presidente. Em guerra, quando nós falamos em mulheres estupradas, em arma de guerra, você querer envergonhar as mulheres, qual proporcionalidade há nisso? Em você pegar famílias, queimar vivas dentro de carros. Nós estamos aqui e o Brasil está se alinhando ao que há de pior no mundo, que usa a religião para justificar esses atos. Eu faço esse convite, vão a Israel para os senhores visitarem os kibbutz, para os senhores entenderem o que está acontecendo lá em Gaza. E vão do outro lado da Cisjordânia, onde a Autoridade Nacional Palestina existe, para que vocês entendam qual é a relação verdadeira que existe entre Israel e o povo palestino. E Israel hoje está fazendo aquilo que o mundo não quis fazer: doações, milhões, bilhões de dólares usados para comprar arma da Coreia do Norte, da Rússia, para fazer túnel, e o Brasil quer aumentar a contribuição. O presidente Lula, ao meu ver, demonstrou falta de equilíbrio para comandar o país, que é um país que sempre propôs acordos de paz. Essa é a nossa realidade. É muito fácil para nós, que não temos nenhum vizinho como tem o Hamas lá em Israel, poder fazer qualquer julgamento. Mas vão lá nos kibbutz, vão lá para os senhores verem como vivem 4 milhões de palestinos em paz, as cidades prósperas, as universidades, todas elas ensinando, as pessoas indo a Israel tratar, inclusive o principal e mais carniceiro líder do Hamas, que é Yahya Sinwar, a família está tratando em Israel. Ele se tratou de um câncer em Israel. Então eu, que fui e vi, fico estarrecido do presidente da República comparar o Holocausto a uma guerra que, infelizmente, ela é necessária.
Morreram 30 mil, senador Jacques Wagner. No meio desses, quantos são terroristas do Hamas? Sabe por quê? Porque eles não usam farda. Eles morrem como se fossem civis, são contados como se fossem civis. Os reféns de Israel foram mantidos nos hospitais. Hospitais bancados por doações internacionais. Olha o absurdo disso. A invasão a Israel contou com ambulâncias, todas elas da ONU, patrocinadas por dinheiro das nações europeias. Isso ninguém quer comentar aqui. Isso ninguém quer olhar na história. Israel tem seus erros? Pode ter, mas nós não podemos tirar deles o direito de defesa e o direito de existir. O povo de Israel é um povo amigo do Brasil e ficou muito ruim para nós o que o nosso presidente da República fez. Com isso... Para concluir, senador. Nos termos do artigo 222 do nosso regimento interno do Senado, em sessão e ata de voto de repúdio ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela declaração que comparou a ação militar de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza ao assassinato em massa de judeus liderados por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. E junto comigo estão quase 30 senadores dessa casa que concordam com as palavras que o presidente foram muito mal proferidas e envergonharam o Brasil. Ai, que saudade, né, senhores? Quando a nossa preocupação diplomática era quando o Bolsonaro chamava a mulher de Macron de feia. E olha que ele não estava nem mentindo. É impressionante como nós ficamos aqui sendo chamados, senhores, de genocida por 4 anos. Nós fomos chamados durante 4 anos de nazistas. E agora nós temos um presidente da República ignóbil, inescrupuloso, sabe, mentecapto, que simplesmente compara o que Israel está fazendo, né, ali na faixa de Gaza com o que Hitler fez com o povo judeu. De fato, é impressionante que o Estado de Israel está contrário às declarações do Lula, o chanceler de Israel repudiou as falas do Lula, Estados Unidos repudiou as falas do Lula, os países dos Emirados Árabes, né, rejeitaram a fala do Lula. Somente quem apoiou e elogiou a fala do Lula foi o grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, senhores, que não é terrorismo igual eles querem plantar, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não. É terrorismo de verdade, é decapitação de crianças, é matar grávidas. O Hamas, ele estupra mulheres simplesmente porque eles são judeus. Mataram inclusive brasileiros naquela festa rave. Agora, se nem no momento onde um grupo terrorista está te elogiando, você consegue dar um passo atrás e dizer: opa, falhei, opa, errei, isso demonstra que isso não é um erro, isso é um ato intencional. É um ato intencional deste governo. E olha, talvez você não possa nem gostar de mim, gostar da direita, gostar do Bolsonaro, mas eu vou ser bem sincero para os senhores: se algum deputado hoje aqui do PT conseguir fazer uma ginástica mental de tal tamanho, onde ele consiga justificar essa fala do Lula, meus parabéns. Você vai ganhar um atestado de desonestidade intelectual, porque afinal de contas, pessoas comuns, sem antecedente criminal, sem ter cometido absolutamente nenhum crime, para ser condenado a 18, 17, 16 anos de cadeia, estão na cadeia e sendo taxados de terroristas. Agora, o grupo terrorista Hamas, através do Telegram, e olha só que loucura, né? O Terça Livre não tem Telegram aqui no Brasil, mas o grupo terrorista Hamas tem. Simplesmente coloca ali uma nota de agradecimento ao presidente Lula. Que vergonha internacional! Que vergonha internacional! De fato, o chefe do PT, ele demonstra bem claro qual é a face da esquerda. Acuse-os do que você é, xingue-os do que você faz. Exatamente isso. Eu tenho hoje, absolutamente, hoje é um dos dias que eu mais tenho vergonha aqui nesse parlamento. E simplesmente, mais uma vez aqui eu repito, de que a saída para o Lula deveria ser se desculpar, mas pelo contrário, dobraram a aposta e denunciaram Israel no tribunal de Haia. Olha que loucura! Isso não é uma coisa de uma pessoa em sã consciência, não. Então, ou seja, o Lula não é somente um velho senil, não. Ele é uma pessoa, sabe por quê? Porque mau caratismo e pessoas de mau caráter também envelhecem. Além, presidente, de ser uma pessoa, né, não grata, né? Ou seja, ela não é bem-vinda, o Lula também é um ladrão. Falo isso aqui com toda boa tranquilidade, porque a Polícia Federal pediu para abrir um inquérito contra mim ao STF, porque eu chamei o Lula de ladrão na ONU. Quando ele conseguir excluir
a sentença dele condenatória, aí nós de fato vamos conversar. Caso contrário, se quiser me colocar na cadeia por chamar o Lula de ladrão, vai ter que colocar eu e mais metade do Brasil. Obrigado, presidente. Vai não! Hoje a política brasileira é um exercício realmente difícil. O deputado Carlos Zambelli, nesse momento, assinando intimação do STF, no momento em que coletava assinaturas do impeachment. Estamos falando que tem relação com isso não, mas é muito coincidência, né? Eu sou um deputado do PSD, o meu partido hoje está na base do governo, mas eu não! Eu sou livre! Eu só tenho compromisso com os meus eleitores e com o povo bom do Brasil. Quando eu fui eleito, o meu partido não tinha escolhido quem ia apoiar. Depois que eu fui eleito, falaram que ia ser base do Lula. Tudo bem, a maioria votou e aprovou. Eu não! Conversei com os líderes e eles sabem que eu sou oposição, eu sou base de Jair Messias Bolsonaro, força e honra! Nós tivemos, no primeiro e segundo dia que chegamos em Israel, um almoço com o embaixador brasileiro lá em Israel. E eu fiz uma colocação para o embaixador. Embaixador, a nossa diplomacia é marcada por uma busca de equilíbrio e imparcialidade. O senhor não acha que talvez se nós caminharmos mais nesse sentido, ao invés de endossarmos uma petição da África do Sul acusando Israel de genocídio, seria um melhor caminho para nós sermos um agente de paz? E ele me respondeu: o mundo de hoje não há espaço para o cinza, ou é preto ou é branco. E o país tomou a sua posição. Em resposta, eu tomei minha posição. Eu defendo a devolução de todos os sequestrados. E acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos gratuitamente. E quero lembrar que o Lula é o primeiro presidente do Brasil a ser declarado persona não grata por um Estado. Isso é de uma vergonha e de uma gravidade que foram muito bem colocadas pelo primeiro-ministro de Israel, a quem agora presidente do PT chama de fascista, porque chamar de nazista não ia dar. Ela não tinha como chamar de nazista o primeiro-ministro de Israel, então chamou de fascista. Esse é o absurdo da reação do PT, do partido do presidente Lula, à fala dele. Bom, eu quero lembrar que Israel é um Estado e foi fundado muito graças à ação de um brasileiro ilustre, reconhecido unanimemente, que foi Oswaldo Aranha. Andando por Israel, nós encontramos estátuas de Oswaldo Aranha. Esse homem, esse brasileiro que presidiu a ONU e conseguiu os votos para que o Estado de Israel fosse criado. Brasil e Israel sempre foram países aliados, nações irmãs. E agora o que nós estamos assistindo é um inconsequente, um irresponsável tentar destruir essa relação. Lula, ele ofendeu, ele violou pelo menos três aspectos que nas relações internacionais seriam intransponíveis. Como disse o ministro, ele ultrapassou uma linha vermelha. Ele ofendeu Israel como Estado soberano. Ele ofendeu a etnia, o povo judeu, e ofendeu também a religião do povo judeu. Então, essas três violações que constituem crime,
elas são indefensáveis. Não há como se passar o pano, não há como querer defender essa atitude dele. Então, é por isso que nós temos aqui tantos parlamentares unidos, não só do PL, mas de vários partidos. Quero dizer que, no dia em que aconteceu essa ofensa, vários parlamentares começaram a fazer pedidos de impeachment. E aí, a Carla teve essa ideia de convidar todos para nos unirmos a um pedido, que é o dela, que ela lidera, mas que tem o apoio de todos nós. Somos todos aqui signatários e iremos conseguir, com certeza, que esse projeto, esse processo avance, porque o povo brasileiro quer, e não só o povo brasileiro. Nós temos aí autoridades do mundo inteiro que estão estarrecidas. Ninguém apoia a fala do Lula. E esse homem não pode mais continuar à frente de uma nação, porque ele está como um bêbado ao volante, botando em risco a vida das pessoas. Olá, meus amigos, acaba de ser aprovado no Senado Federal o projeto de lei de minha relatoria na Câmara dos Deputados, que nós aprovamos dia 3 de agosto de 2022, o fim das saídas temporárias de presos, 62 votos favoráveis, só 2 contrários. O Senado Federal dá uma importante resposta para a sociedade, pondo fim às saídas temporárias, corroborando com aquilo que eu já tinha previsto no meu relatório, com uma pequena alteração que faz com que esse projeto volte para a Câmara dos Deputados, permitindo ainda a liberação para estudos profissionalizantes. Então, por conta dessa alteração, ele volta para a Câmara dos Deputados. Eu já tive uma reunião hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que esse projeto, chegando na Câmara, retornando para a Câmara, seja votado o mais rápido possível. Mais um importante passo nessa luta nossa de tantos e tantos anos para colocar fim às saídas temporárias de presos. Mas esta é a primeira vez que a gente percebe aqui na atmosfera que eles estão acuados. Esse é o primeiro momento onde realmente o momentum está do nosso lado, por 2 motivos. O primeiro, depois dessas falas criminosas do Lula, se posicionando como um verdadeiro nazista do século XXI, a favor de um grupo terrorista, colocando o Brasil como motivo de chacota internacionalmente, um pedido de impeachment alcançou o número recorde de 137 assinaturas. Nunca antes um pedido de impeachment havia sido assinado por um número tão expressivo de parlamentares como esse. E acabei de saber que há 15 senadores que também querem ajudar e querem assinar esse pedido de impeachment. Então nós já temos 137 deputados federais, mais 15 senadores. Mas vamos lá, o principal fator que nos ajuda a diagnosticar se uma nação é democrática ou não é se há liberdade de manifestação. Algo que nós percebemos que no Brasil já não existe mais. Tentaram, e com certo sucesso, colocar medo no coração das pessoas para que essas não fossem às ruas. Porque governo nenhum poderia se sustentar de pé com milhões de pessoas indo às ruas periodicamente. Só que o que aconteceu? Gradativamente começaram a acontecer algumas manifestações, no início de pequeno porte, foi aumentando, e agora nós estamos prestes a testemunhar a maior manifestação na Avenida Paulista. Em número de parlamentares, ela já bateu o recorde, são mais de 100 deputados federais, 4 governadores, 20 senadores, prefeitos, deputados estaduais de todas as áreas do Brasil vão lotar os 18 quarteirões da Avenida Paulista. E aí o que o PT decide fazer, meu amigo? Tá aqui, ó. PT entra no Ministério Público para impedir ato na Paulista no dia 25 de março. Partido pede que promotoria adote medidas para prevenir e investigar eventuais crimes. O que eles estão tentando fazer? Primeiro, a esquerda imediatamente já mobilizou uma suposta manifestação dos torcidas organizadas, que depois descobriu-se que era mentira, não vai ter torcida organizada nenhuma. Depois estão jogando nas redes sociais que vão tentar infiltrar para fazer algazarra. A verdade é que eles não vão. Quando a manifestação alcança uma proporção como essa que a gente está falando, que vai ser na Avenida Paulista, a esquerda passa longe, porque nós estamos falando de milhões de pessoas. E agora o que eles tentam fazer? Ir na justiça para impedir uma manifestação pacífica e ordeira que tem como pauta principal o resgate da nossa democracia. O retorno, porque não existe mais, né, da nossa democracia. Depois de uma pesquisa mostrando que 47%, cara, isso é absurdo, 47% da população brasileira reconhece que o Brasil é hoje uma ditadura do judiciário. Então, as pessoas vão às ruas para pedir que
nós possamos derrubar essa ditadura do judiciário e resgatar a verdadeira democracia. E aí me veio o PT pedindo para a justiça impedir essa manifestação, né? PT diz que ato de Bolsonaro em São Paulo pode virar novo 8 de janeiro e aciona Ministério Público. Então, se precisava... Não precisava, gente. Na verdade, isso aqui é algo excedente. Nós já temos mais do que provas o bastante para mostrar que o PT é, na verdade, um amigo do crime, do tráfico, de pedófilo, de assassino, estuprador, de terrorista. E agora eles querem impedir uma manifestação pacífica de um povo patriota, do povo de bem. Mas a democracia voltou, só que essa democracia que voltou é a democracia relativa. Não é a democracia verdadeira, aquela que está sendo descrita em qualquer dicionário. Não, isso aqui é uma democracia relativa. O que é democracia relativa? Só tem direito, isso é considerado uma pessoa, um indivíduo, quem concorda com a esquerda. Se você discorda com a esquerda, você é automaticamente categorizado como um fascista nazista. O problema é que agora fica difícil de colar essa narrativa, já que o Brasil acordou para o fato de que o nosso presidente é o presidente considerado o presidente nazista aos olhos do mundo, por ter tentado equiparar o Holocausto com o Israel tentando se defender de um grupo terrorista. Inclusive, isso não pode ser esquecido, jamais. O PT recebeu uma carta de agradecimento do Hamas. Aquelas pessoas que arrancam a cabeça de crianças, estupram mulheres e queimam famílias vivas. Eles receberam uma carta de... O PT não, Lula recebeu uma carta de agradecimento do Hamas. Acho que tem como ficar pior que isso? Tem, porque nós estamos falando do PT, nós estamos falando do Lula, e ele sempre nos surpreende no fato do quão podre um partido, uma pessoa é capaz de ir pelo poder. Essa manifestação vai mostrar que o presidente tem prestígio, tem público, tem pessoas que acreditam nele, tem soldados. Não é soldado para ir para uma guerra, pegar uma arma e fazer uma revolução. Não. Mas ele tem uma abrangência, uma capilaridade como nenhum outro líder político tem. E isso manda um recado para aqueles que querem fazer covardia. Se prenderem Bolsonaro antes dessa manifestação, vira um caos no Brasil. Se prender ele depois da manifestação, vira outro caos no Brasil. Então isso é uma maneira de mostrar que ele não está morto, que ele é competitivo e que não podem fazer injustiça, que o brasileiro está acordando. Água mole e pedra dura. Bate-bate até que fura. Né? Eles estão brincando. Prendem um, prendem outro, fazem isso, fazem aquilo, achando que estão acima do bem e do mal. Né? Achando que são deuses. E a lei é para todos. Então não podem fazer isso. Bolsonaro, essa manifestação agora vai mostrar, de fato, que quem é Bolsonaro. Secretário, minha pergunta é com relação às câmeras corporais. Após esses episódios de violência contra policiais, qual seria a posição da Secretaria e do Governo do Estado com relação às câmeras? Seria eficiente para coibir esse tipo de crime contra os policiais? O senhor acha que seria uma boa ideia para coibir esse tipo de ação? Excelente pergunta. Fosse boa, o soldado Cosmo estava vivo. Está respondido, né? Se isso fosse uma ferramenta que protegesse o policial, o soldado Cosmo estava vivo hoje. Então quem fala essa besteira, não é o seu caso, não estou falando para o senhor está trazendo aqui uma informação, uma pergunta que pode ser de alguma outra pessoa. Se a câmera protegesse o policial, não teríamos duas crianças de 1 ano e 1 mês, 2 gêmeas, que vão crescer sem o pai. Próximo. Eu tive que assistir 2 vezes para ter certeza de que meus olhos não mentiam para mim. Mas ontem aconteceu algo inédito na Globo. Quando algum membro da Goebbels, né, fala mal do Lula, sempre é na Globo News, que é um canal de TV fechada, TV a cabo, poucas pessoas têm acesso. E ali, de vez em quando, um comentarista acaba falando um pouquinho da verdade do quão cruel, nefasto, podre é esse cidadão. E acaba que o máximo que a gente consegue é fazer o recorte e divulgar nas redes sociais. Mas você nunca viu
Jornal Nacional, o Fantástico, a TV aberta, a Rede Globo, falar alguma coisa que colocasse em xeque a idoneidade, né, a democracia, a volta do amor. Afinal de contas, você se lembra da celebração na edição do Jornal Nacional quando sai o resultado das eleições em 2022. Então, seria extremamente vergonhoso para essa empresa que tanto trabalhou para colocar Lula na presidência agora mostrar que eles ajudaram um ditador sanguinário, apoiador de terrorista, né? Mas ontem a situação passou do limite de tal forma que até mesmo o Jornal Nacional teve que falar a verdade. É isso, de vez em quando a imprensa acaba falando a verdade, mas depois que ela já havia sido divulgada por todos os cantos. Mas vamos lá, o que acontece? Quando o Hamas emite uma nota de agradecimento ao Lula, foi no domingo, o Fantástico não falou nada. Aquilo chamou a atenção. O fato mais curioso, a coisa mais grave, escandalosa, que foi um grupo terrorista emitir uma nota de agradecimento ao Lula, não conseguir nem mesmo 1 minuto de atenção do Fantástico. Bom, eu acho que as críticas foram tão severas que no Jornal Nacional de segunda-feira, não tem a mesma audiência do Fantástico, é verdade, mas no Jornal Nacional eles soltaram essa daqui. Para que eles se posicionem contra o Lula, eu vou te falar, porque a situação desse cara tá tão podre, mas está tão podre que até mesmo a Globo foi obrigada a mostrar um pouquinho dessa podridão. O Marcos Knobel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, e Daniel Kignel, diretor jurídico da instituição, declararam que há vergonhas que são insuperáveis, como, por exemplo, ser a única nação do planeta a ser exaltada por um grupo terrorista em manifestação oficial por conta de uma fala de seu presidente. Foi uma referência a uma postagem em que o Hamas exalta numa rede social a declaração de Lula. Sim, você ouviu, certo? Foi isso mesmo. A Globo teve que divulgar a nota do grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças, estupra mulheres e as queimam vivas, assim como jovens e crianças e idosos. A nota de agradecimento desse grupo ao Lula por suas falas. Um grupo terrorista que tem como único objetivo em sua existência destruir os judeus e extirpar os judeus da face da terra, agradece Lula. E isso foi tão grave, depois dele ter se tornado uma pessoa não grata, proibida de entrar no território israelense, a Globo falou um pouquinho da verdade. Não é muito, mas foi um pouquinho da verdade. E aqui eu falo, cara, mas porra, não eram eles que falavam que o amor tinha vencido? Não eram eles que falavam que a democracia venceu e agora o Brasil ia deixar de ser, eu lembro exatamente as palavras, Brasil deixará de ser um pária para a humanidade. O Brasil deixou de ser pária? O Brasil é hoje o país mais vergonhoso do mundo. Na imprensa internacional, o que se fala do Brasil agora é que nós temos um representante eleito que apoia terrorista e é contra Israel. E que ainda tenta igualar o governo de Israel, de judeus, a Hitler e nazismo. Lula se transformou em um zumbi ideológico, falando abominações como se fizessem sentido e tivesse alguma lógica, e agora coloca em xeque o governo no Brasil diante do mundo. Pode esperar sanções por vários países do mundo, porque essa fala dele foi tão grotesca, que até países que não estavam nem aí para a guerra estão chocados. A imprensa internacional está chocada, ao ponto de que até a Globo se viu na situação de ter que ir lá e falar que um grupo terrorista agradeceu. Cara, o amor voltou, meu Deus do céu, que amor esquisito é esse? Se esse é o amor que voltou, quisera nós podermos voltar ao tal ódio que eles tanto falavam. Pelo menos no ódio o arroz não era tão caro, a gasolina não estava tão cara, o crime não estava tão espalhado, os presos não fugiam de segurança máxima, a gente tinha um pouquinho de liberdade de expressão, pessoas inocentes não eram presas. Saudade do governo do ódio. Fazer um pouco da sua parte, e aqui o senhor, como um habitante da região da Amazônia, não acha que o senhor teria também a sua parte para fazer, assim como a China tem, os Estados Unidos têm,
E o senhor, dentro da pequena contribuição que o senhor pode fazer? É pergunta muito, diga assim, desculpa de responder, mas é uma pergunta para mim que ela vem muito, é uma perguntinha muito pequenininha, porque vocês não entenderam ainda o quanto nós fizemos aqui, o quanto nós fizemos de bem pelo meio ambiente. Quando eu tenho mais da metade da minha área preservada, sem produzir, para gerar essa tal, eu pergunto o que os outros fazem. Eu pergunto assim, o que você faz? Eu devolvo a pergunta dizendo o que você faz, qual é a tua contribuição para com o meio ambiente? Qual é a contribuição dos ambientalistas para com o meio ambiente? Qual é a contribuição dos governos europeus para com o meio ambiente? Por que eles não mudam aquela matriz energética de vocês? Por que não muda a matriz energética da Europa, de um modo geral? Então, qual é a contribuição que dão lá para emitir, para reduzir a emissão de gases poluentes? Então essa é a pergunta que eu faço. Eu estou fazendo a minha parte, companheiro, mas muito bem feito. Se todo mundo fizesse o que os produtores brasileiros fazem, o mundo seria outro com certeza. Porque nós não emitimos poluente que nem vocês emitem. Eu digo assim, nós não emitimos. Aqui tem empresas da Noruega, na Amazônia, aí, explorando minério, fazendo regaço. Fazendo regaço e ninguém fala nada. E é essa mesma empresa que nos mete o pau. Esse mesmo governo norueguês que mete o pau, que critica o meio ambiente, que fala em sustentabilidade, vai ver nas indústrias que eles têm aí explorando minério, ver se são sustentáveis. Então é utopia ficar esse negócio aí, não, sabe? Eu acho que isso aqui é uma coisa assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, sabe? Então essa conversa não é legal. Faço o que eu digo, eu faço minha parte. Eu faço minha parte muito bem feita. Aí o presidente foi que fez com a gente. Isso é o Lula. Não quiseram ele? Então pronto, agora se vira para lá. Foi nos mostrado pelo embaixador de Israel, mostrando o ataque covarde do Hamas, o ataque terrorista e assassino do Hamas contra pessoas indefesas em Israel. Inclusive crianças, nós vimos estarrecidos, assassinatos, tortura, explosões contra pessoas indefesas. Israel, como nação, exerceu o seu direito de defesa, o seu direito de contra-ataque, e isto não foi aceito pelo atual presidente da República. Ele não entende o direito internacional de uma nação. Ele prefere condenar e sujar o nome do povo brasileiro, defendendo terroristas. O Hamas é terrorista, e quem defende terrorista é tão bandido quanto eles. E não pode ser presidente do Brasil. A presidente do PT nos chamou, Carla Zambelli e outros, de golpistas. Nós não somos golpistas. O impeachment é um instrumento legítimo, uma prerrogativa legítima de deputados e senadores para frear crimes de autoridades, desta feita do presidente da República. Uma fala asquerosa, comparando o legítimo direito de defesa de Israel com o assassinato de 6 milhões de judeus perpetrado por um maníaco chamado Hitler, que com certeza está ardendo no mármore do inferno. Eu sou um deputado do PSD, o meu partido hoje está na base do governo, mas eu não. Eu sou livre. Eu só tenho compromisso com os meus eleitores e com o povo bom do Brasil. Pessoal, veja só, mais um vídeo aí pra vocês. Que Deus abençoe todos vocês que chegaram até aqui, que assistiram, compartilharam. Agradeço de coração mesmo. Trazendo notícia para vocês aí do que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, e a repercussão aí, principalmente da fala de Lula sobre o povo judeu, sobre Israel, a comparação com Hitler, né? Deputados, eles estão se mobilizando aí, aumentando cada vez mais aí as assinaturas do pedido de impeachment, de Lula. Já se passa de 140 assinaturas. Alguns senadores também, de acordo aí com o Gustavo Gaia,
também querem fazer esse pedido aí de assinar esse pedido de impeachment, né? Eles concordam. Então é algo que está tomando uma proporção bem grande mesmo, né? Carla Zambelli foi intimada a depor na Polícia Federal sobre aquele caso da arma, em que ela saiu correndo atrás de uma pessoa, se não me engano, em Belo Horizonte, né? Tudo isso aí na hora que ela estava recolhendo ali a assinatura do pedido de impeachment. E o que acontece? Hoje, dia 22, é o dia que Bolsonaro está cumprindo a intimação lá na Polícia Federal, onde ele vai dar o depoimento às 14h30. Não sei se você vai ver esse vídeo antes ou depois do depoimento, mas às 14h30 do dia 22, que é hoje, ele vai depor ou depois na Polícia Federal, né? Pediu acesso às provas que eles dizem que tem. Diz que sem ter acesso ele não vai mencionar nada, não vai falar nada, vai exercer o direito de ficar em silêncio. E esse caso repercute muito porque é 3 dias antes do grande ato na Paulista, que está tomando uma proporção gigantesca, né? Tem também a informação de que o PT pediu para, de certa forma, anular o ato na Paulista, com medo que se torne outro dia 8, aconteça novamente. E vai tomando uma proporção muito grande. Vai tomando uma proporção muito grande esse jogo de informações. É como que se quisesse barrar o ato na Paulista. De outra forma, também é como que se estivesse investigando mais a fundo. Mas fica até meio explícito aí uma certa perseguição atrás do Bolsonaro. A fala de Lula, ela rachou a sua base praticamente. Muitas pessoas condenando a fala de Lula contra Israel, assemelhando a Hitler, ao nazismo, né? Aqueles que chamavam o governo Bolsonaro de genocida, agora eles estão aplaudindo um governo genocida, que é o Hamas, e também sendo aplaudidos aí pelo governo desse grupo terrorista do Hamas. É incrível o nível de hipocrisia nesse trecho que se dá quando se menciona aí a questão a fala de genocídio. Outrora era o governo Bolsonaro, hoje já não é mais. A dengue está aflorando no Brasil, muitos casos de dengue, inclusive Estados Unidos não está mais indicando a viagem ao Brasil, pedindo que não viaje por causa do risco de dengue, e as coisas vão aumentando. Eu vou trazendo para vocês aqui todas as notícias. Peço a vocês aí que compartilhem o vídeo, curta, deixe o seu comentário, que é muito importante, e a gente vai levando a informação em tempo real para vocês aí aqui através do nosso canal. Deus abençoe, até o próximo vídeo, forte abraço.